E aí, meu nome é Matheus Rauch e hoje a gente vai falar do porquê as empresas Magazine Luiza e Via Varejo têm se valorizado tanto. Eu separei aqui 3 motivos e 3 razões de porquê as ações da Magazine Luiza e Via Varejo estão subindo tanto e tem muito a ver com o sistema de operação do varejo, então vai ser muito bom você aprender isso. Os 3 principais motivos ali são a questão do estoque, que elas resolveram, a questão da logística, que elas resolveram também, e a questão do atendimento. Então vamos por parte que você vai entender tudo. Um problema comum no varejo e em diversos outros setores do comércio também é a questão do estoque. É muito difícil gerenciar os estoques e saber o quanto que precisa em cada lugar e entre outras coisas. Mas como que as varejistas de hoje em dia resolveram esse problema? A primeira delas a resolver isso foi a Magazine Luiza em 2016, quando ela transformou algumas de suas lojas em pequenos centros de distribuição. Nesse movimento, a gente encurta o espaço entre o cliente final e o produto a ser entregue. Funcionando da seguinte forma, a gente tem grandes centros de distribuição, que é onde a mercadoria fica lá, depois passa para pequenos centros de distribuição para fazer um gerenciamento menor do estoque e depois a gente passa para as lojas para poder fazer a entrega do produto. Quando a Magazine Luiza faz isso, que a Via Varejo também vem fazendo, ela encurta a distância a ser percorrida e aí ela poupa no segundo ponto, que é a logística. Só para você ter uma ideia, a Magazine Luiza em 2016 até agora tem 17 centros de distribuição, que são esses grandes que eu falei para vocês, e mais de 1.100 pequenos centros de distribuição. Isso é responsável por encurtar demais a distância entre a empresa e o cliente. Diminuindo a distância entre a empresa e o cliente, a gente tem uma grande vantagem ali, que foi o que fez a Magazine Luiza pipocar de tamanho. O primeiro delas é a questão da entrega, ser mais rápida e mais fácil de se fazer, uma vez que a gente tem uma capilaridade maior de centros de distribuição e pequenos centros de distribuição ao longo ali do nosso Brasilzão. Outra questão também que esses centros de distribuição resolvem na problemática do estoque da Magazine Luiza e das outras empresas do varejo é a permanência da mercadoria, ou seja, a ocupação da mercadoria nos centros de distribuição. Tanto a Magazine Luiza quanto a Via Varejo tem centros de distribuição automatizados, ou seja, diminui ainda mais o custo da empresa. Ou seja, é uma revolução total no segmento. Antes as empresas do varejo sofriam ali com estoque, com gerenciamento de estoque, as cargas ali acabam sendo danificadas, o problema é gigante. Agora, com esses estoques, essa malemolência no centro de distribuição, a coisa reduz muito e a capacidade da empresa de gerar lucro aumenta excessivamente. E agora passando para o outro ponto que fez as empresas do varejo revolucionarem o seu segmento é a logística. Quando a gente fala de logística, você que é investidor da Via Varejo já escuta ali um ressoado na sua cabeça chamado Fala 300, fala 300. a Zaplog. E é isso mesmo que a gente vai falar. A Via Varejo revolucionou completamente a logística do seu segmento e também da sua própria empresa ao adquirir a empresa Zaplog. Com a aquisição da Zaplog, a logística fica muito mais fácil, porque antigamente as empresas do varejo tinham que ter a frota própria e quando elas não tinham, elas ficavam na mão ali de transportadoras e empresas por contratos com tempos determinados, ou seja, a margem ali, o custo existia. Agora, quando a gente passa a ter a logística implementada dentro de uma empresa de varejo, é ela que compra, ela que leva tudo isso. Então, ela tem uma margem de lucro muito maior, porque ela consegue ali gerenciar cada receita e cada despesa que ela tem no sentido de pegar o produto e levar para o cliente. Antigamente, as empresas do varejo, precisavam ter extremas lojas, um monte de quantidade de loja e a questão do estoque ferrava elas muito e a logística ferrava ainda mais. Ou seja, a gente tinha um problema de estoque, que é não saber gerenciar o estoque, não saber quanto que precisa em cada loja e etc. Acabou o produto, acabou a venda. A questão da logística, que era fazer o produto chegar na casa do cliente, ou senão o produto chegar no centro de distribuição para depois ser vendido para o cliente. E ainda tinha o tempo de espera, ou seja, que levava ainda mais a insatisfação para os clientes ali. E no final de tudo, a última delas é o atendimento. Quando a gente fala de atendimento, essas duas empresas revolucionaram na mesma medida, que é programas ali que elas fizeram para melhorar o atendimento e a capilaridade, a venda dos seus produtos de maneira geral. Quando a gente fala em atendimento no ramo de varejo, a gente tem que parar obrigatoriamente na questão do online. Tanto no segmento de Omnichannel quanto no segmento de vendas online, a gente tem grandes empresas ali dando exemplo como a Amazon. E a Magazine Luiza foi a primeira a implementar esse sistema e a Via Varejo vem implementando a tecnologia nas suas operações, o que vem dando extremos resultados ali para a empresa em questão de receita, margem, lucro e um monte de coisa. Quando a gente fala de Omnichannel, a gente fala de interligar o canal online com o canal offline. É isso que a Magazine Luiza faz e a Via Varejo também, ao fazer a compra na internet e retirar na loja, ou seja, diminui o custo de logística, porque a gente não precisa entregar esse produto para a pessoa. Mas o que mais me motivou a fazer esse vídeo para vocês foi a campanha que as duas fizeram.
caralho, essa é braba, velho. As duas empresas lançaram ali, de olho na crise, 2 programas. A Magazine Luiza com os parceiros Magalu e a Via Varejo dando um show ali com o Me Chama no Zap. Nos resultados da empresa, o meio online já vem crescendo bastante, né? Na receita da Via Varejo, como vocês estão vendo aí embaixo, mais de 27% do faturamento da receita da Via Varejo foi do canal online. E agora quando a gente olha para março, esse número aí subiu para 34%. A representatividade dessas marcas, da Via Varejo em específico, como vocês estão vendo aí na tela, de atuação no segmento online cresceu 54,9% nos últimos tempos. E quando a gente junta o segmento online com o varejo normal, a gente junta a tecnologia com o varejo tradicional, a gente faz essa mistura maluca e maravilhosa que entregaram valorizações exorbitantes para as empresas, nesse caso Magazine Luiza e Via Varejo. Então esse aqui foi os principais motivos que fez empresas como a Magazine Luiza e a Via Varejo crescerem tanto de tamanho. Eu espero que você tenha entendido e se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. Agora, se você já é acostumado com essa minha cara aqui, você sabe que agora é a hora do quê? De soltar aquela vinhetinha safada, meus amigos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right